Sustenta Bahia, Fórum ESG. Fala pessoal, estamos começando nosso primeiro podcast, o Sustenta Bahia. É um podcast especial para falar sobre ESG e pautas de sustentabilidade. A gente hoje está recebendo uma convidada super especial, que daqui a pouco a gente fala para vocês quem é. Mas eu estou aqui representando não só a curadoria do evento, mas também Startei, que é o primeiro hub de inovação focado em sustentabilidade, em ESG. E aí a minha dupla de hoje é Laura Gurgel, que está comigo. Olá! No podcast. Pois é, eu sou Laura, faço parte da SER, que é uma organização da sociedade civil que ajuda ONGs e fundos a aumentar o seu impacto. E temos atuação em todo o Brasil e a gente está nesse desafio dessa curadoria do Sustenta Bahia, junto com o Paulo. E hoje a gente recebe aqui Renata, né? Renata Tupinambá, cacica da Aldeia Divino Espírito Santo, em Abrantes, aqui, pertinho da gente, em Camaçari. E Renata também é ativista do Movimento Unido dos Povos Indígenas da Bahia, Mupoíba, e servidora pública do Estado da Bahia como assessora administrativa na Superintendência de Políticas para os Povos Indígenas. Bem-vinda, Renata. Obrigada, né, pela oportunidade de estar aqui também falando um pouco. Estou muito feliz, né, de estar falando um pouco das lutas também dos povos indígenas do Estado da Bahia, né, e vamos aí conversar um pouco, falar um pouco dessa luta nossa aqui. A gente tem muita coisa para falar aqui hoje, mas para fazer um quebra-gelo, para a gente começar, a gente tem uma dinâmica que você escolhe uma carta, aqui do incluir é uma escolha, e aí você conta para a gente, dentro disso que você leu, o que é que você faria com esse desafio. Eu acho que eu vou preferir que você... Eu leio? Boa. Tá bom. Determinado circuito de corrida também contemplava uma caminhada de menor distância. Era destinada principalmente a pessoas que não tivessem capacidade física e quisessem participar do evento. Um grupo de pessoas com deficiência se posicionou para a largada da caminhada. Uma das participantes desse grupo se misturou ao grupo de corredores e cumpriu parte do trajeto, mas foi interrompida porque alegava que não deveria correr por ter deficiência, embora tivesse condições para isso. Na sua opinião, Renata, você acha que haveria alternativa para que ela conseguisse concluir a prova em segurança? Eu acho que é a inclusão, né? Acho que a palavra certa é inclusão. Eu acho que é uma pergunta um pouco complicada, mas eu acho que é inclusão. Eu acho que as pessoas que estão correndo, eu acho que a gente na vida, a gente não tem que correr para chegar a um determinado lugar e sem ver o próximo, né? Então, assim, eu acho que a inclusão ali tá falando um pouco. Cada um no seu ritmo, Cada né? um no seu ritmo, né? Não é que eu vou ter que chegar primeiro. Eu acho que é essa questão da inclusão e você chegar junto. E isso é o que a gente também faz, né? Nós, povos indígenas, a gente tá querendo falar um pouco da demarcação de terra, mas a partir do momento que a gente vê uma terra do parente sendo demarcada, a gente fica feliz, porque aquela pessoa está conseguindo aquele determinado povo. Então, eu acho que a inclusão é estar ali junto com o próximo, né? O junto, né? Acho que é um pouco disso. E tem tudo a ver com o que a gente vai falar, porque tem determinadas corridas que não são sobre chegar primeiro, né? Primeiro. É chegar junto. Que eu acho que é o mais importante. Isso. E falando em inclusão, antes de começar aqui o podcast, a gente estava refletindo sobre o que é que passa pela nossa cabeça quando a gente fala das pessoas indígenas, né? Que são, Sim, de fato, os guardiões da floresta, os guardiões da terra, a nossa principal referência quando a gente pensa em natureza, em proteção. E aí eu e Laura aqui conversando, a gente falou o quanto a gente deveria ter uma educação que aproximasse ainda mais essa cultura indígena com a cultura dos ambientes urbanos ou a cultura da escola, do dia a dia. E a gente não vê isso na prática. É uma pena, né? Sim. A gente vê muitas coisas sendo faladas no dia 19 de abril, mas infelizmente a gente ainda percebe a folclorização do processo. É algo comemorativo, né? Não é algo inclusivo. Não é algo inclusivo. E vocês são tão importantes dentro desse processo que a gente queria ouvir dentro desse momento atual que a gente vive, da contemporaneidade, etc. Como é que vocês estabelecem essa relação e como é que vocês sentem esse processo de inclusão hoje? Então, a gente vive ainda um pouco do racismo, né? A gente vive ainda assim as pessoas achar que na Bahia, no Nordeste, não existe indígena, né? Então, a gente tem hoje 31 etnias aqui no estado da Bahia,
né, em 17 territórios, 245 aldeias. Então, assim, a gente, a todo momento a gente ainda vive esse... Nossa, será que tem realmente indígena? Quando a gente sai daqui da Bahia para Brasília, para o ATL, a gente, quando chega lá e fala que é da Bahia, com os nossos parentes indígenas do norte do Brasil, eles mesmos falam, nossa, existe indígena na Bahia. Então, assim, a gente está quebrando isso hoje em mostrar e ressignificar a história do nosso povo aqui, né, no Nordeste, né? Como eu disse, existe 31 etnias. Só na Bahia. Só na Bahia. Tupinambá, Pataxó, Quiriri, entre outros. E é uma diversidade de povos, de cultura, né? Em onde cada um tem o seu próprio cocá, onde cada um tem o seu sua própria traje, né? Do bioma de cada povo onde vive. Então, assim, e quando a gente leva essa diversidade para as escolas, para as universidades, que as pessoas param e ouvem a gente, isso é muito interessante, porque a gente fica assim, nossa, será que parece que a gente tá ainda em uma bolha, a gente sabe, a gente tá saindo de um casulo, e quando a gente passa nossas informações, começa a falar um pouco da nossa vivência de cada aldeia, as pessoas ficam assim, como se ela, sabe, tá assistindo um filme. Então, assim, a gente tá aqui resistindo, né, a cada momento, e isso é gostoso. Eu mesmo, particularmente, eu gosto de fazer esse trabalho dentro das escolas, com as crianças também e com os adolescentes, que mostra... Então, assim, eu vejo muito que as crianças têm essa vontade, essa gana de aprender, que sai aquilo do livro, né? Então, assim, é uma vivência que a gente tira ali e fala, é dessa forma que usa, né? O que a gente usava antigamente, o pessoal, mas eram os livros que estavam lá nos livros índio. Hoje a gente não usa esse determinado termo índio, é indígena, né? Tribo, não é tribo, é etnia, é povos. Então, assim, a gente começa a fazer esse balé, sabe, assim, de ressignificar a nossa história. Eu fico emocionada, sabe, até de falar, e eu gosto muito de falar sobre isso, né? Sobre o meu povo, sobre o povo que tá ali do parente. Então, assim, é muito gostoso de a gente chegar, mostrar quem realmente é os povos indígenas, sabe? Essa diversidade que é a gente aqui na Bahia. Eu acho que esse gancho é interessante que você trouxe, né? Porque o papel também do podcast e do evento é traduzir isso, né? Para facilitar a vida das pessoas que até querem entender um pouco mais, incorporar um pouco mais o assunto, e às vezes não encontram um canal seguro. Nem sabem onde procurar, né? Procurar essa informação. Então, a gente aqui na Bahia, a gente é o segundo maior povo, né, de estado, é a Bahia, né? E primeiro tá lá no norte, né, que é a Amazônia, a gente é o segundo. E possa ser que a gente possa ser o primeiro, porque a gente tá aí, né, abrindo. Então, tem essa autodeclaração hoje em dia que você pode se declarar. Eu não sei se você já ouviu as pessoas falar assim, minha avó era índia, né? Que eles falam, muito. Minha avó era índia. Aí eu pego, nossa, a avó era indígena, de onde? Né? Como era, sabe assim... Tem muitos indígenas em retomada também, né, Renata? Né? Mas eu ainda tenho uma coisa para falar com essas pessoas que estão em retomada, esse cuidado que as pessoas têm que ter, né? Eu sei que eles ainda não têm um pertencimento que foi tirado, de certa forma, mas, assim, um respeito para aquelas pessoas que estão na base, que estão nas aldeias, né? De você procurar a sua árvore, mas de uma forma mais gostosa, mais ouvir os seus parentes, mais ouvir os mais velhos, porque eu sei que o Brasil é indígena, sabe? Salvador é indígena, somos indígenas, total, né? Então, assim, tem que ter um certo, sabe, assim, um jeito de você chegar e procurar quem eram seus avós, porque eu acho que você fica faltando em você, quem você era, quem era sua avó. Ancestralidade. Essa ancestralidade, você tem que começar a procurar. Então, assim, eu gosto quando as pessoas vêm chegar, olha, Renata, olha, Cacica, olha tal pessoa. Minha avó era de tal lugar, minha mãe dizia que ela era índia. Inclusive, foi apagado de muitas histórias dessas pessoas, né? Essa coisa da pessoa ser indígena, da avó ser indígena. Não sou não. Então, isso foi apagado da história das pessoas também, né? Exatamente, porque as pessoas tinham vergonha de dizer que era. Tinha medo
de dizer que era. A ignorância, né? Assim, minha mãe, a família de minha mãe é do povo Quiriri, saiu, mas fez a parte da reconquista do povo, do nosso povo, do povo dela, Quiriri, porque por conta de briga de fazendeiro. Então ela saiu daquele local e foi morar em Euclides, mas ela conhece a história dela, ela sabe de onde ela veio. Então assim, muitas das vezes minha mãe tinha vergonha de dizer que ela era indígena, e eu mesmo tinha vergonha. Ai, meu Era Deus, isso que eu ia perguntar, hein? Eu tinha essa vergonha. As pessoas, quando chegam assim, eu sou tupinambá, nasci no território tupinambá, meu pai, minha avó era tupinambá. Meu pai ainda é vivo, minha avó não. Mas assim, chegou um tempo que eu tinha vergonha de dizer, porque assim, na minha casa, da porta para fora, nós não éramos indígenas. Mas da porta para... A gente, sabe, fazia tudo. Então, E como você vê hoje, Renata, essa pertencimento, assim? Hoje você vê as crianças indígenas e tudo com mais, né, liberdade de dizer que são indígenas. Autoestima, essa né? autoestima. Aí, assim, eu acho lindo. Assim, no caso, eu tenho uma neta já, né? E eu hoje ensinando a minha neta a bater um maracá, a dizer que ela, sabe, que minha avó, eu tenho um pertencimento, eu tô ali criando, tô criando raiz. Renata é avó. Sabe, eu sou avó. Então, isso é gostoso. E você vê os meus sobrinhos, eu vejo os meus sobrinhos, né, ver os meus primos pequenos já ali cantando, falando, né, invocando os encantados, isso é maravilhoso, não só os meus, mas quando chega na TL, que a gente vê um monte de criança, adolescente, os mais velhos, isso é muito gostoso, coisas que a gente não podia fazer antes. E trazendo um pouco disso também, Renata, como é que você vê essa causa também da mulher indígena, né? Você como cacica também tem esse desafio, né? Sim. Porque ser mulher e ser indígena são dois papéis aí, dois né? papéis hoje no Brasil difíceis. Difíceis, né? A gente tem uma primeira, né, cacica Tupinambá, que é a minha comadre, a madrinha de meu filho, que é a nossa Valdelice, que é de lá de Olivença. Né? A gente tem Maria Quiriri, tem outras mulheres aí que é referência, né, para Bahia, né, nessa caminhada, né? Mas assim, aqui na Bahia que começou essa questão assim de mulheres, lideranças indígenas cacicas. Oh, que maravilha. Foi aqui na Bahia. Então, assim, eu vejo essas mulheres hoje, a Cacica Fia, né? Eu, como nova, tô nova ainda no que essas mulheres já fez pra gente aqui, pra estar hoje aqui, que elas já começaram. Então, assim, é muito gostoso, mas ainda a gente enfrenta um pouco de preconceito, né? Não do pessoal da nossa comunidade, das comunidades dos homens, mas de fora. Nossa, existe mulher cacicas, né? Tipo assim, por quê? Então, assim, a maioria dessas mulheres, quando não era cacique, que não estava no papel de cacicado, que eram os homens, elas que eram as cacicas. Que eram as mulheres que estavam ali por trás, dizendo aos seus maridos caciques o que tinha que fazer, né? Então, assim, a gente não nasceu agora para ser cacique, a gente já tem aqui... Já era uma liderança. A gente já nasce liderança dentro das comunidades indígenas. Apesar que tem umas que vão para um lado, outras vão para o outro, para a política, outras vão para... Então, assim, cada um tem o seu, mas é um papel de escuta, né, Renata? Né? Então, também. assim, é importante, é difícil, né? Porque você ser mãe, ser cacica, ser uma liderança de um povo... tem muita complexidade, né? Muito mesmo. E se a gente pensar, são 32 etnias. A gente está falando de diversidade só dentro na Bahia, da diversidade. né? Não, só na Bahia. Diversidade dentro da diversidade. Que isso torna o processo ainda mais complexo, né? E por isso a importância de se dar tanta atenção a essa pauta, né? Isso. E aí eu queria lhe ouvir, inclusive, sobre a atenção dada à pauta, porque hoje a gente está fazendo um podcast especial de SG. A gente vai tratar de um evento sobre SG, mas ainda assim, tanto se falando de SG, tendo vivido uma pandemia onde as empresas precisaram olhar para as pautas sociais, ambientais, de governança, a gente que está do lado de cá, ou seja, viabilizando o SG nas organizações, nas discussões, a gente ainda sente muita falta de uma SG de verdade, de uma conexão mais realista, né, com as realidades, com as comunidades, trazendo essas pessoas para o protagonismo. E eu queria saber se isso é uma sensação nossa ou você que vive a realidade, se você consegue dimensionar se o SG melhorou ou não, né, o impacto positivo na relação com as pessoas indígenas. Então, tem algumas empresas que têm
bem positivo. Tem outras que eu acho que é só para usar o nome ESG para sugar. Sim. É como se a gente ainda está naquela questão da colonização. Vem, pega e vai embora. Mas tem sim algumas empresas que estão ali, principalmente quando tem dentro das aldeias, dentro das comunidades ribeirinhas, entre outros, tem um grupo de mulheres que ajuda, que muitas dessas mulheres, vou dizer, né? Muitas dessas mulheres são a provedora daquela casa. E sim, algumas empresas chegam junto mesmo, faz o quê? Faz formação com essas mulheres, que muitas dessas mulheres não têm formação, muitas dessas mulheres não foram para a faculdade, não têm um ensino nem médio. Então, assim, algumas sim eu conheço que faz toda a diferença. Mas tem outras que chegam e se instalam. É como se fosse aquela questão do colonizador. Dá o espelho, um ourinho, suga e vai embora. Até hoje é a Entendeu? mesma estratégia, a né? Só mudou. É a maioria? Sim. Tem algumas que sim. Aqui na Bahia a gente tem bastante. Tem bastante que vem, está sugando ali ainda e vai embora. E Agora, suga porque Renata. precisa também, né? Precisa Sim. parecer que está, E né? sim. Às vezes tem obrigatoriedade mesmo, Isso, né? é. Jurídica, é obrigado a obrigado. fazer alguma Já pauta em suga, incidência. Às vezes a empresa já suga só por ela existir. Né? Isso. Ela já está sugando ali as coisas relacionadas à natureza, à mão de obra e tantas outras questões. E primeiro eles procuram a comunidade, quem é o cacique da aldeia, As lideranças. quem é as lideranças da aldeia, quem é daquela comunidade, quem é da associação, quem é o presidente da associação, e eles começam a falar, olha, vamos se instalar aqui, a gente vai fazer isso, a gente tem vamos deixar aqui para sua comunidade. Então, assim, as pessoas que não entendem, vai dizer assim, o progresso chegou. Coisa né? boa, Meu né? filho vai trabalhar em tal empresa, mas não sabe o sonho. dano que o solo vai acontecer ali né, daquela comunidade. Se é de longo prazo ou não, geralmente não é. Aham. Ele sugou, tirou, vai embora e fica lá. Então é prejuízo. isso que a gente tem que começar a usar o jovem. Que eu acho que é o jovem, que é a Perfeito, juventude que tem que ver isso, porque eles têm um olhar diferente do nosso. É. Entendeu? Então a gente começar a formar essa juventude em ver isso. Será que tá certo? Porque assim, eu estava em uma comunidade, não era indígena, mas era uma comunidade fundo fecho de pasto aqui na Chapada Sim. Diamantina, onde uma empresa entrou, né? E daí toda a juventude saiu, porque foi para São Paulo trabalhar, porque dentro da comunidade deles não tinha Não mais o que conseguia. fazer. E quem estava sofrendo? Os mais velhos, sem saber o que fazer. Então, assim, a gente tem que investir também na juventude. A juventude tem um olhar. E a Agora- gente tem que garantir que essa juventude permaneça nesse Isso. território, né? Porque senão a gente tem um esvaziamento também, Isso, né? isso. Se todos os jovens saírem, né, para outros lugares por conta de emprego ou por conta da educação, a gente não vai ter quem fique e também leve, né, o seu legado, por exemplo, né? Isso. Quem dê continuidade a isso. Não, com certeza. Falando dessa relação empresarial, né? É um evento que vão ter muitas empresas presentes, né? Sim. Falando sobre o que faz ou o que estão tentando fazer em termos de ESG. Mas você, como uma liderança, né? Que olha para essa pauta, se preocupa com isso, acabou de dizer, a gente tem que pensar no jovem que Sim. vai liderar o futuro. O que é que você diria para essas organizações, né? Para trabalhar dentro da pauta de ESG? O que é que primeiro eles precisam olhar? Ou quais são as principais demandas que vocês têm e precisam e querem fazer conexões com o mercado empresarial, por exemplo? Você conseguiria fazer esse recorte? Eu acho que... Nossa, é uma pergunta bem difícil, né, que você me fez agora. Mas, assim, eles têm primeiro... entre ele mesmo, né? O que aquela comunidade está precisando não é uma troca. Eu acho que não é uma troca. Eu acho que é uma questão ambiental. Porque nós, povos indígenas, não está dentro da sigla ambiental. Nós somos natureza. A gente está brigando pela... os próximos, a natureza, brigando por tudo. Então, assim, tem que ter essa questão e esse cuidado. Se é certo fazer aquilo ali, entende? Então, assim, nós, povos indígenas, não é a sigla da parte ambiental. Nós fazemos parte da natureza. Então, assim, eu acho que esse cuidado tem que ter. E não é uma troca. A gente não está aqui para trocar, porque aqui é nosso.
Entende? Então, assim, muitas empresas vêm, faz e vai embora. E a gente não quer isso. Isso é muito importante, né? que você está trazendo. Isso, a gente não quer isso, porque quando você contamina o solo, ele não vai... Não volta Não nunca volta mais. mais. Então, assim, eu acho que essa política, não só nós indígenas, nós povos indígenas, a gente tem que defender, mas o Estado e todo mundo tem que defender. Entende? É uma causa única, né, Renata? Né? É uma causa única. Essa questão do racismo ambiental, em você entrar dentro de uma comunidade indígena, tirar areia, tirar minério e ficar porque você assinou a nota e disse que está certo, não é dessa forma que faz. Trazendo um pouco para essa questão que você falou, né? Da política pública, né? Recentemente eu tive o prazer de participar de um evento de construção de uma política pública, né? Para os povos indígenas. E aí, para os povos indígenas, por quê? Porque é uma construção de política pública para a biodiversidade. E quem protege a biodiversidade são os povos indígenas, né? Os povos e comunidades tradicionais também, obviamente. Como você citou aí, o Fundo Festo e Pasto também, né? Sim. Que é um povo representativo. Mas o Brasil hoje, ele detém a maior sociobiodiversidade do planeta, né? Então a gente sabe hoje a importância do Brasil dentro dessa pauta. Sim. Mas você enxerga essa importância dentro das políticas públicas e na atuação e nessa representatividade? Não. Assim, eu acho que falta muito ainda para a gente alcançar. E quando chega algumas pessoas que é um ativista, vamos plantar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, a gente é dado como louco, né? Vamos plantar, ele é um maluco. Porque as pessoas têm que entender, chega às próximas gerações. Então vai vir muito isso aí, ó. Muitas siglas, muitas pessoas. O louco ou um sonhador também, né? O povo acha que... Utópico. Utópico, Eu fui a louca, a maluca de A você. gente também. Você está entrando dentro de um território para você fazer a retomada e ressignificar a história de seu povo. Eu tenho pessoas que... Conta um pouco dessa história, Renata, pra gente. Eu vou contar. Então, assim, quando a gente fez a retomada do nosso povo, primeiro a família acha que você tá louca, né? Porque... Explica assim, retomada, então vocês exigiram esse... Então, assim, para você estar fazendo uma retomada em um espaço, você tem que ter o local, né? Onde a gente fez a retomada é um local ancestral do nosso povo tupinambá de Abrantes, né? Então a gente fez essa retomada que é 80 hectares de terra. E daí quando a gente começou, quando eu falo a gente, eu incluo a minha irmã, Sim. Que é a nossa magé, e o meu filho, né? Que eram as pessoas, vamos dizer assim, que eram as pessoas que estavam articulando. Como é o nome dela? É Rívia Tupinambá, né? E Tiago Tupinambá, meu filho aqui. Então, assim, quando a gente começou, porque foi assim, minha avó faleceu e disse que era pra gente dar início à nossa retomada. E daí a gente demorou um pouco, e daí eu fui com minha irmã e a gente conseguiu. Muitas das vezes a gente dormiu na prefeitura de Camaçari, chegamos cedo, participava de muita coisa dentro da prefeitura, dizendo que eles iam reparar o nosso povo com um pedaço de terra. Sim. Mas a gente queria um pedaço de terra para a gente continuar com a nossa história, com o nosso história, o ensinamento com os nossos filhos. E muitas das vezes a gente foi enganada. A gente ia para vários eventos que eles chamavam, porque a gente estava ali, que a gente queria a nossa terra. E daí, quando a gente chamou a nossa família, uns estão junto, outros não estão. Então, assim, a comunidade em si toda e Abrantes reconhece a gente como indígena, mas nem todo mundo quer estar na luta, né? É ruim, é chato, você é dado como louco, mas a gente continuou, tá aí, no caminho. E é isso, a gente fez a retomada, 80 hectares de terra, tá lá bonitinha, só esperando algumas coisinhas que a gente tem que... a questão de documentação, mas é difícil, tá lá. E quando a gente entrou para fazer a retomada, tinha a questão do roubo de areia, né? De retirada de areia branca, né? Para a construção civil. E quando a gente chegou, parou. Então a gente, já tá
tá tudo certo. Já começou, já expulsou o pessoal que estava entrando com as caçambas. E daí a gente começou tudo a ficar bonitinho de novo, né? As árvores começou a crescer, que é uma área de restinga, né? Começou a crescer, as flores começou, a fauna e a flora começou a chegar de novo. Regeneração, né? Isso, e começou. Né? Então, assim, é isso que a gente quer. A gente quer regenerar. Ter o direito de poder regenerar. Mostrar os nossos filhos e para aqueles que vão vir. E aí a gente foi dado como louco. Como eu tenho um exemplo do nosso mestre Joelson, que é da Teia dos Povos. Ele foi um dos loucos para dentro do assentamento Terra Vista. E você vê uma foto hoje de como ele pegou ali o assentamento e como está hoje com o povo dele, é uma coisa mais linda. Meu filho foi lá e disse, mãe, lá é lindo demais. Eu já fui lá, que eu faço parte da Teia dos Povos. Então, assim... Importante dizer que o filho dela tá aqui, viu, Tiago? Tá acompanhando, faz pinturas maravilhosas. Esse é o meu companheiro, meu guerreiro, meu filho é maravilhoso. Então, assim, quando a gente começa a falar dessa pauta ambiental, ou você morre ou você é louco. Uhum. Isso que eu ia falar, ainda tem ameaça, né? Tem ameaças. Eu vivo de ameaça, minha irmã vive de ameaça, meu filho vive de ameaça. Para entrar dentro da aldeia hoje, eu tenho que entrar com escolta policial. É bom? Não. Parar de fazer as atividades dentro da aldeia, eu tenho que entrar com escolta policial. Isso tudo porque eu quero fazer junto com o meu povo, dentro daqueles 80 hectares... 80 hectares de pesquisa para a UFBA, para a UNEB, para os estudantes, porque eu quero que eles aprendam a ver como é a diversidade também dentro da área da Restinga, né? Da fauna e a flora. A gente tem um rio vivo ainda dentro de um, vamos dizer, de um conceito urbano, que ali já virou urbano, Sim, que era rural. Então, a gente tem dentro da aldeia um rio vivo ainda. Então, assim, a gente está querendo isso, a gente quer isso. Mas a especulação imobiliária... barra, gente. Com barrou, hoje, eu só for convidar você para ir na aldeia, vocês para ir na aldeia, eu vou ficar com vergonha. Não, Renato, por quê? Porque tá tudo queimado. Queimou tudo. Então, assim, eu tirei o meu povo de lá, está morando em Abrantes, mas dentro da aldeia eu não posso colocar vocês, meu povo lá dentro. Porque eu tenho medo de morrer, eu tenho medo que meu povo morra, por conta de terra que a gente quer que sirva para pesquisa dos próximos que virão. Com certeza. É essa terra que vocês regeneraram. Isso, essa. Eu não posso ter dentro da aldeia hoje energia, porque a prefeitura barra. Aí a Coelba fala assim, mas tem que ter a FUNAI chegar e... A FUNAI já deu, mas a prefeitura vai e barra. Entendeu? A questão ambiental tá toda maravilhosa só para colocar energia. Você vê que isso tudo que você está trazendo mostra pra gente que ESG e sustentabilidade são coisas muito diferentes, né? Isso. Totalmente. Porque quando a gente fala hoje de ESG, as pessoas resumem a sustentabilidade, que é a capacidade de a gente existir num planeta que funcione para todo mundo, Isso. com as pautas que são ligadas às atividades daquele modelo de negócio daquela empresa. Sim. Eu acho que a sua fala é muito representativa nesse sentido. São duas coisas diferentes. Claro, uma coisa contribui para outra no sentido de que ESG está dentro da sustentabilidade. Mas a gente não pode pensar na sustentabilidade reduzida à ótica do ESG. Porque existem coisas muito mais profundas dentro desse processo, dentro dessa relação. Que precisam ser resolvidas e garantidas, né? E que então, a base é a natureza, é o meio ambiente. A gente não pode estar aqui, a gente não pode ter pessoas ameaçadas de morte só porque elas querem regenerar um pedaço de terra, entendeu? Isso é muito absurdo, assim, a gente volta a muitas casas, eu acho, Não, né? e uma empresa não pode fazer ESG e negar uma situação como essa como se fosse uma condição para aquele negócio existir e outras pessoas deixarem de conviver com a condição natural, que é o que você está trazendo, a retomada das pesquisas, enfim, tantas outras coisas. E hoje, para colocar um determinado... o último evento que o Thiago fez lá, foi com o Jó para falar sobre drogas e tudo mais, para esses estudantes chegar na aldeia, eu tive que entrar com ofício para a escolta policial estar lá dentro. Mas eu falo isso... Não é coisa de gente que o pessoal fala muito no tráfico de droga, que seriam eles. Não. São pessoas grandes que querem botar prédios. São pessoas que querem fazer condomínios ali. Aí dá acesso à praia, onde tem um condomínio luxuoso do lado. Mas eu não posso, nem o meu povo, estar ali regenerando, deixando isso, fazendo... para ter pesquisa para os próximos que virão. Não posso fazer isso.
entende? E isso dói. Aí, eu não posso fazer, mas vem uma empresa E faz. e faz. Aí ele vai implantar o ESG. E faz mal feito. E mal feito. Você tá não me entendendo? entende. A questão do que é, eu não posso pegar aquela aldeia e fazer ali com o meu povo, vamos fazer isso, que é uma coisa mais ancestral, uma coisa mais com biodiversidade, com isso, com fazer caminhadas aqui dentro, eu não posso fazer isso. Mas Aí vem uma a empresa. empresa pode colocar ali, Cercar e dizer aqui é o meu SG, e né? aqui meu vai cantinho ser, do SG. vai ser uma empresa de quê, gente? Lá, sei lá, vai ter. Mas ela vai ganhar porque são pessoas aqui. Entendeu? E para ela instalar lá, vai ter gente que, sabe? E eu não posso. E ainda vai ter exploração, Isso. provavelmente, para instalar aquilo ali. Não, mas a gente teve uma época, eu vou falar que isso é muito bom, uma empresa de hotelaria disse, não, isso aqui eu vou fazer um hotel aqui e vai ter um campo de golfe, mas eu quero que vocês fiquem para você fazer parte. Eu disse, não somos palhaços, porque eles queriam que a gente desse um pedaço para a gente fazer parte da hotelaria ali, Sim. sabe? Ficar prestando da serviço. experiência dele, convivência que tinha indígena lá. Entendeu? Aí eu disse, a gente não quer. Isso aqui é nosso. E são essas pessoas que estão querendo tirar a gente de lá. E chegam o tempo todo essas propostas, né, Renata? Aí você pega uma pessoa que não tem uma mente muito boa, que não conhece o que é diversidade, não conhece o que é SG, não conhece nada. Não, mas ele vai me dar porque eu vou ficar aqui, eu vou ganhar o meu mesmo. Sim. Entendeu? Mas ele não está pensando na comunidade e na história ancestral de um povo. Ele está pensando nele. Agora, a gente vive num país onde tem um ministério das causas indígenas. Dos povos né? indígenas. Dos povos indígenas e tal. E, inclusive, a nossa ministra vai estar presente no Sustenta Bahia, dia 29 né, Isso. de julho. A gente vai ter o prazer de recebê-la e eu acho isso muito importante, né? Sim. A gente ter uma pasta que cuide e olhe para isso. E aí eu queria lhe ouvir também nesse sentido, né? No que se refere a um país do tamanho do Brasil, com tanta diversidade, né? Dentro dos povos indígenas, mas ter um ministério como esse ajuda em quê? Né? As pautas todas que a gente vem falando aqui. Porque é igual SG, né? Não adianta ter a sigla se a gente não tem os recursos, né? E a gente está falando direto com Sônia, que ela provavelmente vai ver esse podcast. Então, assim, olha, Sônia, a gente anda por Brasília, dentro da TL, cruza Sim. com ela o tempo todo, né? É o que Lula prometeu, né? E ter um ministério, foi dado, tá aí Sônia lá, foi convidada para ser a nossa ministra, nossa representante. Como hoje também na Bahia, a gente também tem uma superintendência indígena Sim. do estado, que Jerônimo prometeu, e tá aí Patrícia Patachó, onde eu trabalho E você também. faz parte disso. Onde eu faço parte, onde eu sei hoje que a gente está levando as políticas públicas para os territórios indígenas, coisas que a gente não levava, a gente nunca conseguiu, né? Hoje a gente tem poços artesianos, escola sendo construída, muitas coisas dentro das comunidades indígenas, do mesmo jeito que Sônia está lá defendendo a gente. Mas Sônia também tem que defender também, né? Que ela está defendendo, já foram demarcadas 6 terras, não foi, Tiago? Agora, tem pouco tempo, né? Foram 6, né? Inclusive lá no extremo sul e outra com os Cariri Chocó. Então, assim, a gente está nessa aí, ela está lá, né, para falar pela gente, pela demarcação das nossas terras. Essa é a maior causa, né? A maior Renata? causa é essa. Tem também as políticas também, porque se a política do governo federal também, ela também está lá defendendo. De saúde, de educação, tudo está defendendo. Mas acho que a maior seria a demarcação dos povos, né, dos territórios indígenas no Brasil. Sem terra todo. não tem. Sem terra a gente Não não tem como, né, Não faz plantar, nada. não tem como nem respirar. Então, assim, ela tá lá defendendo. Tem a Célia também, Célia Chacriabá. E também tem a Joênia, que tá na FUNAI, né? Sim. Estão na FUNAI. Então, assim, são mulheres. Mulheres, isso quer né? dizer. Mulheres. São mulheres que tá ali defendendo a gente, né? Também tem a Pagu, que é Funiô, que ela também tá no Ministério das Mulheres. Então, assim, mulheres tá aí na luta, tá defendendo a gente, né? Os povos, os parentes. Então, assim, a gente tá aí, né? Nesse leque, sabe? Ressignificando também a história também das mulheres
nesse contexto aí, né? E tá tudo bem. E essa... Nesse sentido melhorou, né, Renata? Melhorou. Existe mais representatividade. Sim, e eu acho que houve mais. A gente tem eles têm uma certa, assim, mas acho que dá pra ouvir mais, que assim, mulher dá pra ouvir uma outra, sabe? Então, escutativa. Então tá indo, graças. É isso, né? A gente muito... tá aqui. Eu queria perguntar muito mais coisas, mas eu acho que a gente tem um limite de tempo, né? Infelizmente, a gente vai poder falar mais no evento do dia 31. A gente não falou do Então, bora falar. Peraí. A gente não falou, bora, Thiago, minha vida é da política da juventude. A gente tem que falar isso. A gente falou um pouquinho, não foi? Da coisa importância da juventude, do jovem, sim. Mas isso que você trouxe do artesanato, você falou um pouquinho no início dessas simbologias importantes para a cultura indígena. Eu também tô com calor. Que a gente tá... Mas eu ia falar que a retomada é isso, ela não é só dessa terra, né? Ela não regenera só a natureza, mas também a cultura. Isso, é verdade. Que é resgatar um pouco o que foi tirado de vocês, né? E eu tenho falou até um pouco sobre artesanato, pai Fanilton, que falou sobre a questão nossa também, que eu falei, né? A gente está aqui retomando também a parte do artesanato do nosso povo. E é isso, né? Então, assim, hoje, como eu falei, acho que eu até falei, né? Que a maioria das mulheres, né? Que tem a economia que vai por conta também do artesanato indígena, né? Então, assim, é importante, né? Tem também os festejos, né? Nas comunidades indígenas, né? Tem agora o Araguaquissã, vai ter uma feira literária lá no norte da Bahia. Então tem muita coisa, assim, tem a reconquista do povo Quiriri, Sim. Tem também o povo Tupinambá também, de Olivença. Então, assim, a gente tem muitos festejos também dentro das comunidades indígenas que são ali, sabe, anual, que também o governo do estado também faz parte também. Não sei se podia falar isso. Pode, mas... Pode. Aqui Pode livre. tudo. Aqui e que, inclusive, livre. precisa entrar, e aí a gente volta para fazer a conexão do começo, né? Também numa política educacional em que a gente tem acesso também a essa cultura indígena, isso pra né? mim é o que me deixa mais angustiado, sabia? Sim. Porque eu acho que tão distante disso, uma coisa né? que a gente tinha que promover o tempo todo a aproximação e não a distância. Quando você fala disso, dos eventos, das feiras, eu acho que isso já é um ponto importante, porque você abre vários pontos de contato, né? Sim, sim. Dessa cultura com outras culturas, que eu acho que isso dinamiza, inclusive, o processo. Sim. Mas, e o fato de ter tantas mulheres com essa sensibilidade para pensar nessa conexão é muito importante. Mas, talvez para a gente caminhar para a finalização, o que é que você hoje acha que falta, olhando para o Brasil, para a Bahia, seja do ponto de vista do poder público, seja do ponto de vista das pessoas, seja do ponto de vista da empresa? Se você pudesse falar... Fazer uma fala, né? balanço, assim, o que é que falta hoje para que a gente, de fato, tenha a valorização devida, né, dos nossos povos indígenas? Só uma coisa, gente. Demarcação dos territórios indígenas. Porque sem a demarcação, sem terra... Nada acontece. Eu acho que a fala final é demarcação já. E a partir daí a gente vai viver mais feliz e com os direitos devidos. E eu acho que mais querer o que a gente quer também, que é manter a vida na Terra, né? Todo mundo quer sobreviver na Terra, né? É o que a gente tem, é essa mãe Terra, é o que nos dá tudo, né? E isso não pode ser só uma causa indígena, né? Isso não. Isso é uma causa de todo mundo. Eu acho que falta essa noção, né? Uhum. Mas eu acho que a gente vai falar muito mais sobre isso no nosso Fórum Sustenta Bahia. Gente, você não tem noção como eu sou, coisa. Você é maravilhosa. Eu estava comentando aqui quando ela chegou, energia boa, assim, energia vibrante. É muita coisa. Você vai estar com Muito a gente bom. no dia 31 de julho, no Fórum de SG, no turno da tarde, falando sobre demandas emergenciais e governança estratégica. Ou seja, o quanto é importante ter estratégias bem definidas para atingir o que a gente quer, que é um pouco de tudo que a gente falou aqui, né? Falou um pouco. Então você vai estar com a gente nesse evento. Qual a expectativa das pessoas que estão nos escutando? Do que é que você vai trazer, assim? Do que é que você vai abordar? Olha, vai ser bem... Como é que eu posso falar, gente, agora que eu fiquei um pouco... Interessante. Vai ser interessante. Porque você vai estar com outras pessoas, porque a gente tem uma mesa diversa também, né, Renata? Você vai estar com Fala, Laura. o Marcelo da Selen, a gente vai ter o Gambá também, né? Isso.
Quem mais? É Léo Prates. Léo Prates, né? Então, assim, a expectativa tá aqui, né? Tô muito ansiosa de estar. Vou estar também, né, no dia 29, 29, junto com a com a ministra. nossa ministra. Então, assim, vai ser um bate-papo muito rico, Isso. né? Quero estar lá junto, sabe? Que se nossos encantados permitir, que a gente tem que ter a permissão deles. E tô aí, né? Muito feliz pelo convite de vocês. Obrigada a você. A gente tá muito A feliz. gente né, amou. Eu gente- tava com muita expectativa para essa conversa, porque conheci Renata, né? Através até de Tiago. Sim. E na exposição que eu fiz, que está na Caixa Cultural ainda, dos povos Aproveita e de convida vários aí pro pessoal artistas visitar. indígenas, Eu pois fui, na adorei. Caixa Cultural, em Salvador, chama Inhessé. Isso. E Tiago fez uma oficina de grafismo lá e eu lhe conheci lá. E na hora eu falei, é ela que tem que ir para o Sustenta Bahia. E ainda bem que a gente conseguiu. Então, muito obrigada pelo seu Opa. tempo também, viu? Ai, tô muito E a feliz. gente lhe trouxe, Renata, muito em respeito Sim. que a gente tem, né, aos povos indígenas, a esse trabalho que a gente é entusiasta, que é o trabalho da sustentabilidade. Não é fácil falar sobre esse assunto de modo sério, trazer as pautas, né, de modo sério, conectar com empresas sérias, né? Existe muito greenwash por aí, né, que é aquela história de Essa lavagem, né? fake news da sustentabilidade. Então, ter os povos indígenas com fala durante o evento, né, representado, é o que nos deixa tranquilo e feliz de que está todo mundo envolvido na discussão, seja o poder público, a iniciativa privada. Então, muito obrigado pelas suas contribuições. Nos vemos dia 31. Sim. E a gente tem uma dinâmica de finalização que essa lupa não está aqui à toa, né? Gente, É só para você você dizer pra gente o que é que, para encerrar, o que é que a gente deve estar de olho para os próximos anos, assim, quando a gente pensa em sustentabilidade, em povos indígenas, o que é que a gente não pode deixar de estar vendo aí para os próximos anos? esse fake news, né? Das Não cair nos indústrias, golpes. Não cair nos golpes. né? Dessas indústrias que chegam aqui e fala como um colonizador chegou, né? Lá há 500 anos atrás, 524 anos atrás. Então a gente não tem que ter isso, né? Tem que ter calma e começar a olhar de uma forma mais com cuidado, né? Para não cair no- nascerem novos colonizadores. Novos, exatamente. Maravilha. Obrigado, Nada. Renata. Obrigada. Então a gente finaliza por aqui o nosso podcast Sustenta Bahia e até o próximo podcast, né? Com certeza. Então é isso. Obrigado. Sustenta Bahia, Fórum ESG. Oferecimento Embasa. Por você, pela Bahia, pelo futuro. Neoenergia Coelba. Mais energia e sustentabilidade para você. Sistema Fieb. Somos a conexão com o futuro da indústria. Acelen. Energia para acelerar. Sebrae. BYD. É com a Via Sul. Wilson Sons. Suzano. Galvani. Portal Santo Agostinho. Construtora. Alba Seguradora. Band News. Contexto. C. Startei.